Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo sobre Gênesis 3. Estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis com palavras em hebraico. Hoje a gente vai fazer a leitura dos versos 16, 17 e 18. Vamos só recapitular o verso anterior para a gente seguir aí no contexto. Vamos lá, eu vou ler o verso 15 agora, sem fazer análise das palavras, né? Porque a gente já fez no vídeo anterior. Vamos lá. O Criador disse, Yahweh disse, porém inimizade entre ti, serpente, diabo, e a mulher. O Criador ia colocar inimizade entre o diabo e a mulher. O diabo ia odiar a mulher e a mulher ia odiar o diabo. Isso quer dizer que não tem inimizade com outras pessoas? Não, mas a inimizade principal seria entre o diabo e a mulher. Por quê? Porque a mulher deu ouvido para o diabo. A mulher deu ouvido para a serpente. Então, para prejudicar aí esse contato íntimo, para evitar, né, que a mulher fosse influenciada pelo diabo, da mesma forma que foi no começo, o Criador colocou ali, uma inimizade. Interessante isso, né? É bom pra gente refletir aí, porque a gente sabe que o diabo, ele é pai da mentira. Então, ele vai fazer de tudo pra mentir. Ele vai falar uma coisa, mas na realidade é outra. É como a gente vê aí, né? Isso faz muito sentido se a gente vê aí a história do feminismo. Diz que é pra ajudar a mulher, mas na realidade é para prejudicar e destruir. Não é isso que o feminismo está fazendo com as mulheres, infelizmente, gente? Diz que é para ajudar, mas no final é para atrapalhar, para prejudicar. Essa é a inimizade de Satanás contra a mulher. Uma das inimizades. Mas a maior seria por quê? Por causa da descendência. Como diz aqui na sequência do verso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e, porém, inimizade entre a tua descendência, a descendência do diabo. Qual é a descendência do diabo? Todo mundo se pergunta, será que essa descendência ela é física? Ou será que essa descendência é espiritual? O que a Bíblia nos ensina? O Evangelho tem a resposta. Qual é a resposta? Bom, o Messias chamou fariseus de filhos do diabo. Os fariseus eram filhos do diabo na carne? Qual era a descendência Qual era a ascendência? Porque descendência são os filhos. Qual era a ascendência dos fariseus? Era do diabo ou era de Abraão? Tá lá explicando o Evangelho. O Evangelho é a luz e o guia por meio do Messias, que é o cabeça, para nos ensinar a Torá. Os fariseus eram descendência na carne de Abraão. E ele confirma isso. Quando ele diz, vós sois descendência de Abraão. O Messias confirma. Vocês são mesmo descendência de Abraão na carne. Contudo, vós tem por pai o diabo. Então, como que pode ser isso? Como que pode ser descendente de Abraão e ao mesmo tempo ter por pai o diabo? É porque essa descendência, ela é espiritual. E como que a gente entende por descendência espiritual? É aquele que faz a obra, como o Evangelho também nos ensina. Quem faz a obra do diabo é porque é filho do diabo, tá mostrando pra gente que é filho do diabo. Quem faz a obra do Altíssimo tá mostrando pra nós que é filho do Altíssimo. Então, é pelas atitudes que a gente mostra de quem nós somos filhos. É isso que o Evangelho ensina. A Torá é testemunho terreno pra gente aprender
como que o pai mostra pra gente essa questão da descendência, como que os descendentes devem copiar as leis, os mandamentos. Mostra pra gente como que os filhos repetem o proceder dos pais. Mas aí o que aconteceu? Eles não fizeram isso. Os filhos de Israel, eles desobedeciam os mandamentos. Por quê? Porque a inclinação da carne é para o mal. E isso também nos serviu de testemunho para falar, não importa se vocês são filhos de Abraão, não importa se vocês têm leis e mandamentos justos para seguir, vocês não seguem. Vocês são rebeldes, obstinados, vocês não seguem. Só um remanescente que permanecia fiel. E é esse remanescente da descendência de Abraão na carne que será salvo. É isso que o Evangelho vem ensinar e o Messias também ensina isso, né? O Evangelho veio mostrar pra gente, a promessa foi feita. A promessa foi feita a Abraão, mas só um remanescente será salvo. Paulo também disse isso. Por quê? Por causa da promessa. O Criador, ele cumpre a promessa. Se ele prometeu para Abraão que ele salvaria, né, que os descendentes dele herdariam a terra prometida, ele vai cumprir. Mas isso não quer dizer que são todos. A descendência de Abraão seria multidões de nações, como está escrito. Mas os eleitos para o reino serão apenas um remanescente. Entendido isso, gente? Então, aqueles que fazem a obra do seu pai testificam de quem é filho. A identidade está no interior e não no exterior. A identidade exterior é como eram os fariseus. Por fora, parecia justo, mas por dentro eram ossos, morte e imundície. A identidade interior, o que eu tenho dentro de mim, consciência, emoções, coração, mente, tudo isso que eu tenho dentro, que ninguém enxerga, é o que define a minha identidade. Assim como era o Messias. O Messias era pobre, filho de carpinteiro, ninguém dava nada para ele. Entretanto, interiormente, ele abrigava a divindade celestial. E ele sabia disso, por isso que ele não se importava com a condição dele nesta terra. Ele era seguro da identidade celestial dele. Portanto, ele servia sem se sentir inferior por isso. Essa é a diferença. Quem tem identidade interior forte, bem definida, não se sente inferiorizado pelas coisas exteriores. Os judeus esperavam um rei com uma aparência gloriosa. O Messias não veio com essa aparência justamente para confundir aqueles que esperam as aparências exteriores. Deu para entender, gente? É por isso que o Evangelho nos ensina ao quê? A buscar a nossa identidade celestial interior. É aquela que independe das coisas exteriores. Independe da sua família, independe da sua aparência, independe da sua aparência de justiça, independe disso. Por quê? Porque a identidade verdadeira ela está dentro, mas ela vai refletir na exterior. Então, se eu me purifico, se o meu interior está sendo purificado, isso vai refletir no meu exterior. O meu exterior também vai ficar purificado. E aí eu vou andar aí em consenso entre o coração e o exterior. A anomalia é que hoje as pessoas têm um exterior que já está contaminado, mas elas dizem que o interior é bom. Essa lógica não funciona nas escrituras. Se o exterior está contaminado é porque dentro também está. E assim a gente aprende aí a reconhecer o erro. Tá? O difícil é o exterior aparentemente
puro, mas com o interior, aquela parte que a gente não vê direito, e esse interior contaminado. Aí é a parte mais difícil de identificar. É o coração, é o mais difícil, porque os hipócritas, eles mascaram, ele mostra uma aparência limpa, mas tendo um interior corrompido. Essa é a diferença. Tá bom, gente? Entendendo isso, a gente consegue aí fazer julgamento mais eficaz, não, mais correto, né, das coisas da vida aí, tá bom? Pensem nisso daí, meditem nessas coisas, porque é sobre isso que o evangelho trata, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Ia botar inimizade entre o diabo e a mulher, e entre o descendente da mulher, a mulher ia ter um filho que iria trazer salvação. Desde essa época aqui, o pai já tinha o plano definido. Desde essa época. Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Isso tudo também, gente, para testemunho. É tudo testemunho aí. Não é porque o pai está fora do tempo, então ele, pra gente que está dentro do tempo, ele fez aí dessa forma para que a gente compreendesse o nosso caminho. Ok? E aí, o descendente da mulher que viria, ferirá a cabeça da serpente. O que é ferir a cabeça? Ferir a ideia, ferir as ideias, ferir ali os planos. A gente pode entender dessa forma. O Messias, ele veio para isso mesmo, né? O mundo jaz no maligno e ele veio para revelar as obras das trevas. Ou seja, ele está ferindo a cabeça, está ferindo ali, ó, está revelando o que tem por trás ali das ideias do maligno. Essa é a ideia. O Messias veio fazer isso, as escrituras, o evangelho faz isso. O evangelho revela pra gente a luz e a verdade, e isso ataca ali direto nas ideias do maligno, nas mentiras do maligno. É como descobrir ali, ó, as mentiras. O evangelho faz isso. A gente pode entender dessa forma também, tá? E a serpente ferirá o calcanhar. Calcanhar também, como a gente viu no vídeo anterior, também quer dizer a parte de trás. O Messias a serpente, o diabo feriria o calcanhar. Ou seja, a serpente não fere a cabeça do Messias, fere só a parte de baixo. Faz dano nos pés, faz dano pelas costas. Calcanhar também, parte de trás, costas, tem esse significado. E não é assim que a serpente age? Não é assim que a serpente ataca ali, ó? Tenta atacar a verdade, os santos do Criador? Golpe baixo, pela mentira. Não é assim? Pois bem. Então deu para entender. Olha só essa forma interessante da gente meditar nessas coisas. E agora sim, vamos lá para o verso 16, com palavras em hebraico. E a mulher, Achá, ou Ixachá, segundo o hebraico antigo, disse, o Criador disse para a mulher, vamos ver qual vai ser a maldição da mulher por ela ter sido seduzida pelo diabo, por ela ter se deixado enganar pelo diabo por conta das próprias inclinações pecaminosas que brotaram no coração dela. Ela quis a sabedoria, ela desejou ali o fruto que não podia, ali ó, já brotou tudo. E isso a gente, né, a gente herdou todas essas inclinações desse dia aqui, né, gostar do que não presta, é o que não pode aí, que tem vontade de fazer, tudo isso daqui ó, veio desse dia. É onde a gente entende aí que a inclinação do ser humano, a inclinação da carne do ser humano é pro mal, tem prazer no mal. Essa é a inclinação do ser humano. E que a ciência confirma também. O nosso cérebro, ele tende para o mal.
Qual foi a maldição da mulher? Multiplicarei, rabá, vamos ver rabá. Rabá, vamos botar uma ferramentinha aqui, pincel, ó. Rabá, rabá, termina com re. Resh, bet, re. Aí como que a gente lê de forma silábica? Ba. Eu falo rabá, mas na realidade é rabá. E o que significa? Ser ou tornar-se grande. Ser ou vir a ser muitos. Ser ou tornar-se muito. Ser ou vir a ser numeroso. Multiplicar. Rabá. Tornar-se muitos ou grandes em número. Alargar, aumentar. Multiplicar. Aumentar sobremaneira. Então, rabá o que é? Aumentar, multiplicar. Ok. Então, multiplicarei sobremodo rabá. Veja que tá a mesma palavra aqui, ó. 2 vezes, né? Rabá, ou seja, aumentarei demais, muito, grandemente. O quê? Os sofrimentos. Tá vendo? Olha a consequência aqui da maldição. Muito sofrimento. Vamos ver sofrimento aqui. Essa palavra é comprida, né? Vamos ver aqui, ó. Como é que tá na transliteração do hebraico moderno? Itz, tsa, bo. E na grafia do hebraico? Vamos ver letra por letra aqui, ó. Ayam, tsa, bet, vav, o vav aqui, peraí, não, quer dizer que tá o num, ó, vav aqui. Bom, tá antes do num, né? Dá pra ver, né? Tá aí. E por último, num sulfito, por isso que ele é parecido aqui com o vav, só que é mais comprido, um pauzinho maior. Quando ele vem no final, num, ele fica desse jeito. Então, vamos ler aqui de forma silábica. A, que a gente lê ayon, a. Atsabun, com N no final. Atsabun. Tá um pouco diferente aqui, né, do hebraico moderno. Pois o que essa palavra significa? Dor, trabalho árduo, pesar, labuta. E foi traduzido para sofrimento também, né? Mas é o trabalho, é ali a labuta. Então, o Criador ia multiplicar esse trabalho. De quê? Da tua gravidez. Gravidez, vamos ver como é. Aqui. Em hebraico moderno, herum ou heraum. Vamos ver. Aqui, letra por letra, resh, vav, peraí, que tá esquisito aqui. Opa. Aqui, ó, de novo, tá vendo, ó, vav com num? Ai. Aqui, o vav, dá pra ver, né, gente? Aqui, ó. Eita, tá difícil. Aqui, vav, esse pauzinho pequenininho. E no final, num sulfit, que é esse traço aqui maior. Num sulfit tem uma grafia diferente no hebraico moderno. Então, é esse pauzinho maior. Vamos ver silabicamente? Harun, em hebraico antigo. E em hebraico moderno, herun. Bem parecido, né? A diferença é que um é A, outro é E. E o que significa? Concepção física. Gravidez e concepção. Então, uma das maldições da mulher seria multiplicar, fazer grande muito, o trabalho da gravidez. Então, se hoje a gravidez ela é sofrida, ela é trabalhosa,
é por conta da maldição. Ok? E até hoje nós temos aí, né? As pessoas, mesmo crentes, elas têm, né? Permanece aí o trabalho e a labuta. Por quê? Porque nós ainda estamos nessa carne de pecado. Ok? Tem muitas heresias por aí que dizem, quando a gente vem ao evangelho e nasce de novo, não tem mais nenhum pecado, não somos perfeitos. A teologia liberal costuma pregar isso muito, né? As pessoas vivem em pecado, mas elas dizem que são puras. Heresia. Ok? Enquanto nós estivermos numa carne de pecado, a gente ainda sofre as consequências. Tem doença, tem sofrimento no parto. Uns vão ter menos, porque o pai também abençoa, né, gente? Então, assim, mas a gente ainda padece aí das consequências da queda, ok? Então, o Criador multiplicaria o trabalho na hora do parto, que isso também é um dos motivos que as mulheres têm aí receio, né, de engravidar e tal, né? Que é essa dor, esse sofrimento. E em meio a dores, vamos ver dor? Aqui, ó. Etzeb. Aya, tzav e bet. Leitura silábica, segundo o hebraico antigo, atzab. Em hebraico moderno, etzeb. Tá vendo que é bem parecido, só muda a vogal aqui silábica. Um é etzeb e no hebraico antigo, atzab. O hebraico antigo é mais fácil para vocês aprenderem aí o hebraico, ok? E o que significa? Dor, ferida, labuta, pesar, trabalho árduo. Essa é a maldição da mulher. Trabalhar arduamente, labuta, sofrimento na hora de ter filho. E do homem é semelhante a esse também, não é? Trabalho, labuta, sofrimento, pesar, mas na hora de ganhar o pão. Então, cada um tem a sua maldição aí. Continuando, em meio a dores, atzab, darás à luz, yalad, vamos ver, Yud, Lamed, Dalet. Leitura silábica, direito para a esquerda. Yalad. A última letra perde a vogal silábica. E aí fica Yalad. Significa o quê? Dar à luz, gerar, parir, produzir, estar em trabalho de parto. Dar à luz, referindo-se ao nascimento de uma criança. Gerar, ser nascido. E vai. Todos nesse mesmo sentido, tá, gente? Vou ler tudo não, vou ler só os principais, tá? Darás à luz filhos, ben, essa palavra é mais conhecida, né? Ben, bet, nun sou fit, ben, em hebraico moderno. Em hebraico antigo, bana. Filho, neto, criança, membro de um grupo. Filho, menino, neto, criança, jovens, novo, filhos, povo de uma nação, e assim vai. Tá vendo, gente? Ben, filho. Então, darás à luz filhos. Maldição da mulher. Você vai sofrer para gerar uma criança. Vai ter muito trabalho, esforço, labuta, sofrimento. Vai ser assim. Essa é a maldição da mulher. Tem como fugir dessa maldição? Não, só se não ter filho. Então junta, né? É bom ter filho? É, mas com dor. A do homem é semelhante também. O teu desejo. Existem outras palavras para desejo, como a gente viu nos versos anteriores. O desejo ele também pode ser cobiça, é o desejo ruim.
E aqui nesse caso, vamos ver o que significa. Tave, shin, vav, kuf e re. Vamos ler silabicamente? Tashuka. Como é que tá em hebraico moderno? Teshuka. Bem parecido, só muda a primeira vogalzinha do início. Teshuka, em hebraico antigo, tashuka. E significa o quê? Desejo, anseio e avidez. Veja que aqui, ó, não é num sentido desordenado da cobiça, mas é num sentido de ansiar. É uma emoção natural do ser humano. É assim que a gente medita e entende aqui as escrituras, ok? Não é o desejo da cobiça, como ela teve pelo fruto, porque o desejo da cobiça é aquele desejo interesseiro, é aquele desejo que vai me trazer benefício. Esse é o desejo da cobiça, esse é o desejo pecaminoso. Agora, existe o desejo que faz parte da nossa natureza, que é o que está aqui. É o desejo, anseio, a avidez de homem por mulher, de mulher por homem. E de um animal selvagem para devorar. Tá vendo? O animal selvagem, ele não tem pecado ao desejar a presa. É um desejo natural, ok? Então, o desejo natural da mulher seria um anseio. Um anseio será o quê? Será para o teu marido. Olha que interessante. Como é que a gente pode interpretar isso? Vamos ver marido aqui primeiro? Marido, ish, ayan. Desculpa, Aleph, né? Ayan não, gente. Aleph, Yud, Shin. Aish, ou Ish. Se a gente colocar aqui o Aleph como mudo, às vezes o Aleph é mudo. Às vezes o Aleph é mudo só para simbolizar ali a primazia, o primeiro. É igual a gente tem lá naquela frase em relação ao Criador, frase famosa. Achar, arraiar, achar, arraiar. O A normalmente ali, ó, a gente lê arraiar, mas pode ser só raiar, que é a existência, só que o Aleph vem no começo para simbolizar o início. Por isso que muitas vezes a gente entende o Aleph como mudo, mas apenas para simbolizar que é o primeiro. Assim também funciona com as coisas do Criador. Ele é o primeiro. Primeiro, único e acima de todas as coisas na existência. Tá? E aqui a gente pode também entender dessa forma. Por isso que tá aqui, ó, ish. Aqui no hebraico moderno, o Aleph tem som de I, né? Mas a gente entende aqui, ó, o primeiro Aleph, o Aleph mudo, e depois Yud Shin, ish. Entendeu? Por que que no hebraico moderno é diferente? Porque eles consideram esse Aleph mudo, apenas representando o primeiro. Por isso que o homem primeiro. No hebraico eles entendem dessa forma, ok? O homem vem antes da mulher. Homem, ish, ou aish, sendo o Aleph a marca de primeiro. Dá para compreender isso, gente? É importante, porque o hebraico também revela essas coisas para nós, tá? Então, homem primeiro, ish, ou yash, que também significa, né? Ali tem paralelo com salvação, ok? Não que o homem seja salvador da alma da mulher, ok? Mas existe uma hierarquia espiritual. É uma unidade no Criador. Homem e mulher feitos à semelhança do Altíssimo. Unidade. Mas existe também uma hierarquia. Do mesmo jeito que o filho, ele faz a vontade do pai, o pai que ama o filho, assim também é com as pessoas que vêm embaixo. Tanto o homem em relação ao Messias e a mulher em relação ao homem, ok? É em amor. O pai ama o filho. Ele não odeia o filho, ele não quer subjugar o filho. O pai ama o filho. E o filho faz a vontade do pai. Essa é a ordem natural das coisas. Ok, gente? Continuando, o que mais?
Homem, homem macho em contraste com a fêmea. Marido, ser humano, pessoa. Servo, criatura, campeão e grande. Tá vendo, gente? Todas essas definições estão ligadas a Ish. Servo e campeão. Olha só, parece antônimo, mas não é. Homem grande, criatura humana. Tá vendo? Todas essas definições servem para definir Ish, que é o homem, o primeiro, o que vem antes da criação, o macho, tá ali, ó, cabeça, acima da mulher. Como a mulher é acima da criança. Como o Messias está acima do homem, e assim vai. Tá, gente? Se cada um entender seu papel direitinho, o mundo ia ser perfeito. Mas, infelizmente, né, tem muita confusão aí pra nós. Continuando aqui, vamos lá. O desejo da mulher será para o marido. Como é que a gente vai interpretar isso aí? O anseio da mulher será para o marido. Como que a gente entende isso? Basta a gente analisar as inclinações naturais padrão que a gente vê aí no mundo. Né? Qual que é? Além de pecar, né, que é o padrão que a gente sabe que é da natureza humana, pecar não tem jeito, as pessoas são inclinadas ao pecado. Aqui, ó, a mulher seria, o desejo dela seria pelo homem. Que a gente entende isso? A gente pode entender de várias formas. A gente pode entender assim, a mulher anseia o quê? Emocionalmente pelo homem. Que coisa, né? Não é isso que a gente costuma ver por aí? É uma interpretação. E o que vai acontecer também como maldição? E ele te governará. Machal, vamos ver. Machal, olha aqui. Mem, shin, lamed. Silábico, machal. Igualzinho aqui no hebraico moderno. Igualzinho, ó, machal. E significa o quê? Governar, ter domínio, reinar. Governar e ter domínio, exercer domínio. Olha que interessante. Isso daqui faz parte da maldição. Faz parte da maldição para aqueles que estão andando segundo a carne. Por que o homem exerceria domínio sobre a mulher? Porque a mulher caiu, a mulher foi enganada. Então, o natural do homem seria exercer domínio, não mais algo na parceria, né? A mulher idônea ali foi, ó, a mulher foi tirada do homem para os dois serem uma só carne ali, né? Um complementando o outro, a mulher ali no papel de ajudadora. Mas aí com a queda, com a mulher sendo enganada pelo diabo, o que aconteceu? O homem vai te governar e isso faz parte da maldição. Por quê? Porque você acredita aí nas mentiras. Não é isso que a gente vê acontecendo hoje, gente. E em todos os tempos. Não é assim que acontece. Por que a mulher não pode fazer ali, não pode estar dando muita opinião? Porque a mulher, ela é sujeita a ser enganada. Mas fácil. Infelizmente, assim é a natureza, gente. A mulher dá mais ouvido às coisas malignas e vai, não sei o quê. Né? Ela é mais emocional para esse tipo de coisa, né? Assim que funciona. Então, o homem governaria, exerceria domínio sobre a mulher para ela não ser enganada. Por isso que o homem é mais racional, a mulher mais emocional. Porque isso daí faz parte aqui, ó. Faz parte da maldição, gente. A gente pode entender dessa forma. O desejo, o anseio da mulher, as emoções ali, o que tem dentro do ser dela. A maldição seria o quê? Isso ser voltado para o marido. Isso dá para aplicar em tantas situações, gente. Tantas. E o homem governaria. Olha só que interessante. Não é isso que acontece? Analisa isso daí, ó. Com as inclinações dos seres humanos para ver se não bate direitinho. Vamos continuar. E aí agora vem a parte do homem, que é semelhante da mulher, mas para outra coisa. Que é o quê? Vamos ver. E Adão, que nós já vimos, Adão, ser humano, disse:
O Criador disse para Adão, Amar, visto que atendestes chamar, ouviu, vamos ver de novo, chamar? Vou ler rapidinho esse, tá? Porque a gente já viu nos versos anteriores. Ouvir, escutar e obedecer. Olha que interessante aqui. Deu atenção, consentiu, concordou. Foi obediente. Olha que interessante aí, né, gente? Quer dizer que o homem nunca pode ouvir a mulher? Não, pode ouvir a mulher. Desde que a mulher esteja sendo copiloto. Esteja dando conselhos para o bem para ficar longe do pecado. Agora, tá querendo levar para o pecado? Aqui, ó. Olha as maldições aqui, ó. Eva levou Adão para o pecado. Olha o que aconteceu. Entendeu, gente? A mulher foi feita para ajudar o homem a afastá-lo do pecado e não para levá-lo para o pecado. Porque quando tá levando para o pecado, olha a história se repetindo. Olha a história se repetindo, gente, aqui. Entendeu? Então, como ele ouviu, obedeceu a mulher para ir para o pecado, o que vai acontecer aqui com Adão? E comestes, não, peraí, atendestes a vós, com, a gente já leu, né? Com voz, som, ruído, leveza e frivolidade. E comestes a cal, consumir, já lemos também nos versos anteriores, da árvore etz, que eu ordenei, tsavá, gente, tsavá. Já lemos também, né? Ordenar, incumbir, dar ordens. Amar, que não comestes a cal. Tá vendo aqui, ó? O Criador foi bem claro. Eu ordenei você a não comer. Inclusive, ordenei você a não comer antes mesmo de você ter mulher. Você sabia qual que era o mandamento. Eu te ordenei, eu falei para você isso. Isso é que o Criador tá falando aqui pra gente. Como você ouviu, atendeu, obedeceu a sua mulher para pecar e não que eu te ordenara a não fazer. Gente, isso daqui é perfeito, porque é a inclinação da carne que a gente vê em todos os tempos. O Criador diz, não faça isso, não vá por essa direção que eu já te ordenei. Aí o que acontece? As pessoas vão, né, fazem aí os seus pactos, contrariamente ao Criador, achando que sabe mais que o Pai, e escutam, aí dão ouvidos às pessoas, né? Não vou dizer que só a mulher, mas no geral, escutam as pessoas que estão levando eles para o pecado. Como se isso fosse pro bem. E é pro bem, não é, gente? Por isso que eu tô sempre postando aí pra vocês, né? Cuidado com esse negócio de influência. Se a influência tá te levando para um caminho contrário ao que o pai ensinou, não vai ter consequências boas, gente. Porque olha aqui, ó, o pai já ensinou pra gente da forma mais didática do mundo. Mais fácil e didática. Mas a gente só vai enxergar isso aqui, ó, se a gente estiver refletindo, se a gente estiver buscando aqui, ó, compreender tudo que aconteceu. Então, cuidado com as influências que levam para o pecado, porque isso é obra da serpente. E vai ter consequências. O pai disse, não faça, tenha temor, pelo amor. Pai. Gente, tenham temor. Se ele diz, não faça. Esse é o temor que a gente tem que ter no nosso coração. Mesmo que pareça ser difícil, mesmo que todo mundo esteja fazendo. A nossa fidelidade se comprova nisso, gente. O pai falou, não faça. Mas todo mundo está fazendo. Ele disse, não faça. Lembra que é só um remanescente. É só um remanescente. Uma porta estreitíssima. Muitos buscarão entrar no reino, mas não conseguirão. Não é essa a palavra de alerta para nós? Então, aí o que aconteceu? Por que Adão recebeu maldição? Porque se deixou influenciar pela mulher para ir para o pecado. Se Eva tivesse falado alguma coisa que era, não, lembra, vamos obedecer, não, ajudado para o bem, ia ser ótimo. Papel de ajudadora idônea.
Mas como falou, não, vamos fazer aqui, ó, olha aqui, vai ser bom e tal, dirigindo pro pecado. Não, pode sim. Não, isso daqui não tem problema não. Não foi desse jeito que o pai disse não. O mandamento não fala desse jeito não. Vamos abrir aqui, ó, uma exceção e tal, que vai ser bom para nós. É a serpente, gente. Vai ter consequência, da mesma forma como teve. Então vamos ter temor. E aí, por que que vem a maldição? Maldita é a terra, Adamá. Olha a gravidade de Adão ter se deixado influenciar pela mulher, levando para o mal. Toda a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Por que que toda a terra foi amaldiçoada? Por que que toda a terra perece? Por que que tem morte? Por que que tem tudo de ruim, as catástrofes, eita, quase que não sai. Por que que tem catástrofe? Por que que tem essas coisas que traz sofrimento e tudo mais? Porque Adão se deixou influenciar pelo diabo por tabela, desobedecendo assim o mandamento. Ó, você é o cabeça da criação. Você era o primeiro para falar, isso é pecado, não vamos fazer. A mulher diz, não, mas vamos fazer isso aqui. Aparte-te de mim, não te darei ouvido. E aí vai. Gente, se Adão tivesse feito isso, o que ia acontecer, hein? Eva ia receber as consequências, mas Adão não, porque ele permaneceu fiel. Tá vendo a diferença? Ou então, melhor ainda, fazer o que o Messias fez. Eva caiu, Adão se colocar ali, ó. Ela estava sob a minha liderança, eu não vigiei, não tá vigiando e tal, e, né, reconhece ali, né, isso se Adão não tivesse comido, tá? Ele se colocasse ali como responsável, fosse, ó, ela comeu, eu não a impedi, né, mas eu me coloco aqui, ó, como responsável, porque eu estava como liderança aqui. Se Adão tivesse feito isso, gente, assumido ali à frente, mesmo se ele não tivesse ouvido Eva, o pai teria tido misericórdia, como aconteceu com o Messias. O Messias não fez isso? Olha, ó, pecador, igreja pecadora, mas eu vou dar minha vida. Eu não pequei, eu não tenho pecado nenhum, mas eu vou dar minha vida para que ela seja perdoada, para que ela alcance misericórdia do Criador. Foi isso que o Messias veio fazer, gente. Porque cada um tá ali cumprindo seu papel e exercendo também os mesmos atributos do Pai, que é nesse sentido de misericórdia, de bondade, ser misericordioso quando as pessoas buscam o que é bom. Quando as pessoas reconhecem, né, os seus erros. No caso, o Criador não é isso, tá, gente? Por isso que na Bíblia a gente vai ler lá, o Criador não se arrepende como o homem se arrepende. O Criador não se arrepende como o ser humano se arrepende. Porque uma hora a gente vai ler, né, que o Criador se arrependeu. E aí, em outro lugar, a gente lê, o Criador não se arrepende. Então, o pessoal fala que é contradição, mas não é. Só está explicando a forma. Quando o Criador se arrepende, não é do mesmo jeito que o ser humano se arrepende. Por quê? Porque o ser humano se arrepende de ter feito errado. Assim, de ter cometido o pecado. Esse é o arrependimento do ser humano. O Criador, ele não peca. Logo, esse arrependimento não faz parte da natureza dele. Agora, ele se arrepende no sentido de lamentar o que ele fez. O que ele fez foi errado? Não. Mas olha só o resultado que deu, né? Assim, o ser humano, por conta do pecado, ele foi se tornando pessoas vis, foi trazendo muito sofrimento na terra. E o Criador lá do alto vendo, olha só o que está acontecendo por causa do pecado do ser humano, do coração do ser humano. Esse é o arrependimento do Pai, diferente do ser humano. Entendeu, gente? A Bíblia nunca é contraditória, a gente só tem que entendê-la na perspectiva correta. O Criador, ele não peca, ele é luz, nele não há trevas alguma. É isso que a palavra diz e é isso que é a verdade.
Ok? Quando as escrituras né, diz ali que o Criador veio trazendo juízo, veio, né, deixou ali normalmente deixa os maus aplicarem juízo no povo, ali não é porque ele é mau, não é desvio de caráter, ali é ele aplicando a justiça, porque a justiça é boa, a justiça é luz. Então, para que o mal não se espalhe mais ainda, é preciso que se aplique a justiça. Só que para transgressores, essa justiça é o mal. Para quem vive no mal, justiça é ruim. Porque as pessoas queriam praticar o mal sem serem punidos por isso. Essa é a diferença. Então, que a gente tenha uma mente que esteja na justiça e não uma mente de transgressor, que quer fazer tudo que dá na telha sem receber punição por isso. Essa é a mente do transgressor. O transgressor sempre vai ver a justiça como algo ruim. E a justiça é algo ruim? Não, né, gente? A justiça é bom. Quem tem uma mente no que é correto e justo, a justiça é uma coisa boa. E é isso que o Pai faz. A justiça é boa. Então, quando ele deixa o mauzão agir, é justamente para praticar a justiça, que é algo bom. Entendeu a diferença? Perfeita, né? A obra do Criador. Então, maldita é toda a terra por tua causa. Por quê? Porque você é o cabeça, você é o primeiro, você era o responsável. Eu te coloquei aqui para dar nome para todas as coisas. Você não deu nome para tudo. Você estava ali cabeça sobre a criação. E eu te dei o mandamento. E o que você fez? Você me desobedeceu. A maldição para Adão foi porque ele desobedeceu o Criador. Então, gente, vamos ter temor. Independente das outras coisas, dos sentimentos, das emoções. Obedeça ao Criador. Não busque os próprios interesses, mas busque obedecer. E qual que é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com um crente? É que os desejos e as vontades dele estejam alinhados com a obediência. Aí, gente, a pessoa é feliz, plenamente. Quando a vontade, o desejo, as emoções estão alinhadas com a obediência. Aí, gente, perfect. Aí é só bênção, é pura bênção. Ok? Vamos batalhar aí, vamos batalhar em oração para que possa experimentar desse tipo de fé aí. Uma fé ordenada, alinhada com o Pai. Porque não existe separação entre razão e emoção. Na Bíblia, emoção e razão é tudo do mesmo. Por quê? Porque são as emoções que inclinam o ser humano a fazer algo. Mesmo que a pessoa diga que está andando pela razão. O ser humano, ele é motivado pelas emoções. Sempre. Ele anda, ele vai para um lado ou para o outro por conta das emoções dele. É assim que acontece, porque isso faz parte do ser interior. Não tem como desligar uma coisa da outra. Então, qual que é a saída? Que as nossas emoções estejam alinhadas com a consciência, ordenadas, ok, em obediência aos mandamentos, perfect. Agora, se tiver emoção, consciência cauterizada e coração enganoso e tal, já era, gente, tá tudo desordenado, vai dar tudo errado aí. Não está alinhado com os mandamentos. A pessoa vai estar na inclinação ainda. O mandamento vai dizer uma coisa, a carne quer outra e aí é abismo que chama outro, tá bom? Então, batalhar pela fé, não somos nós que conseguimos, importante entender isso. Não adianta a gente lutar na força do braço, não adianta. O ser humano, ele é, por natureza, inclinado ao mal, entendam isso. Nós não conseguimos pela força do nosso braço, é só pela misericórdia do Pai. O nosso socorro está só no Criador, só nele. É por isso que o Messias diz, vocês sem mim não podem fazer nada. Vocês sem mim não podem fazer nada, gente. E não pode. Se a pessoa achar que consegue ali, eu consigo obedecer aqui e tal do meu jeito, já tá no erro. Quem vai adiante é o Criador. Quem vai adiante é o Messias. É só nele que a gente consegue vencer aí essas inclinações malignas. Ok? Pelo Espírito Santo. Lembre de Pedro? Pedro andando com o Messias, vendo os milagres, vendo os sinais e maravilhas ali juntinho com o Messias, no dia da ceia, eu vou morrer por ti, Senhor, eu vou. O que o Messias falou, já sabendo da inclinação da carne? Não, antes que
Antes que o sol nasça, né? Que o galo cante 3 vezes, você me negará. O Messias já sabia, porque não tinha Espírito Santo, não estava ainda no poder do Pai. E não deu outra, né, gente? Quando o Messias foi preso, quando veio tribulação, quando o Messias foi humilhado aí, qual que é a inclinação do ser humano? Ai, não conheço, não tô com ele, não sei quem é, e vai. É a natureza do ser humano, é pro mal, é pra desobediência, é pra se proteger. Entendeu a diferença, gente? Então a gente só consegue vencer essa inclinação pelo poder do Pai, no Espírito do Criador. Entendeu? Então, quanto mais humildade diante do Pai, mais poder do alto nós temos. Essa é a verdadeira identidade celestial. Que coisa linda! Não é lindo isso, gente? Tô falando da minha cabeça? Não, tô falando aqui, ó, das escrituras. Toda a escritura leva para esse entendimento. A gente tem que entender a escritura de uma forma geral, a mensagem principal, a mensagem central da nossa salvação. Aí a gente compreende essas coisas. Ok? Então vamos continuar. Maldita é a terra da má, ó, toda a terra, por tua causa. Em fadigas, a gente já viu, né? Fadiga, dor, labuta, ó. Atzabun, dor, trabalho, árduo, pesar, labuta aqui, ó. Mesma maldição de Eva, só que Eva era pra ter filho. E Adão é labuta, trabalho pra quê? Obter sustento. Em trabalho, labuta, luta, você vai obter o seu sustento, a cala, o seu consumo, né? Satisfazer as necessidades. Aí a maldição, tá vendo, gente? Esse daí é a dor, o sofrimento do homem. Durante, aqui ó, em toda a totalidade dos dias Yom, né, que eu já li, da tua vida, Rai, vivente, vivo, vida. Tá vendo? Ops. Tá vendo aqui, maldição? Trabalho, labuta, luta para conseguir o que? Suprir as necessidades. Essa é a maldição de Adão, porque era para ser tranquilo. Da mulher também era para ter filho tranquilo, olha só que coisa boa. Mas a maldição é vou dificultar a sua vida. A sua vida, por causa do pecado e da desobediência, vai dificultar aquilo que era para ser de forma tranquila e natural. A terra, a Adamá, verso 18 agora. Bom, gente, é 16, 17, 18, né? Peraí que agora eu me perdi aqui. Ok, mulher, 16 da mulher, 17 de Adão e agora 18, ok. Ela produzirá tsamak, vamos ver? Aqui, tsav, mem, het. Vamos ler de forma silábica, tsamak. Tá igualzinho aqui, ó, na transliteração do hebraico moderno. E significa o quê? Brotar, jorrar, crescer, produzir, referindo-se a plantas, a cabelo, a fala. Crescer abundantemente ou espessamente, tá vendo? É parecido com aquela outra palavra de multiplicar, mas é diferente, porque aqui é no sentido de crescimento, de brotar, tzamark. Ela, terra, produzirá, brotará, também o que? Os cardos. Kutz, kof, vav e tzad. Sulfit, tá vendo que é diferente aqui no finalzinho? Tzad sulfit, em vez de dobrar a perninha para a esquerda, vai a perninha lá para baixo, quando vem no final. Kutz,
Em hebraico moderno tá igualzinho, ó, kutz, só que com W, né? Eles acrescentam o W aí para ficar um pouco diferente, mas o som é o mesmo, kutz. Espinho, espinheiro. O espinho, ele é o quê? Ele é a proteção da própria natureza. Proteção por quê? Proteção natural. O espinho, ele simboliza o quê? Aquilo que machuca. Aquilo que machuca, aquela defesa. É o símbolo ali, ó, de uma defesa contra algo. Então, as flores têm espinhos. As flores têm a beleza dela, mas também tem espinhos para impedir ali, ó, de estar arrancando. Então, a própria flor, ela tem ali, ó, os espinhos como uma defesa. Para que não arranquem, para que não faça o mal. É interessante esse simbolismo, que a Bíblia usa muito esse símbolo de espinho como as dificuldades para se conseguir algo. Por isso tem o espinho. O ser humano, quando ele está na defensiva, ele é como um espinho. Ele está se protegendo, então ele vai ficar espinhoso. Ok? Então o espinho está sempre relativo a isso, a dificuldade para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Ok? Esse é o simbolismo. Vai produzir espinhos, cuts e abrolhos. Abrolhos. Dardar. Aí, ó, dardar. Ups. Vamos ver? Dalet. Resh. Resh. Dalet e resh. De forma silábica, dara, dar. Dardar. Dardar. Cardos, abrolhos, que também é um tipo de espinho. Tá vendo? Então, a terra produziria os espinhos. A própria terra iria entrar numa defensiva contra os seres humanos. Não ia ser mais algo natural, tranquilo. Mas ia ser penoso, trabalhoso, com dor e sofrimento. Por quê, gente? Justamente por isso, né? Consequência do pecado. A própria natureza iria se defender da maldição. Olha que tristeza, gente. É muito triste isso, né? Olha, por isso que é importante a gente ficar longe do pecado, porque olha só o que o pecado fez com o mundo, gente. Olha o que o pecado fez com a mente do ser humano. Corrompeu tudo. E tu, Adão, consumirá a erva do campo. Akal, consumir, erva do campo aqui, ó, ashab, ayan, shin, bet, ashab, erva, relva, gramas e plantas. Então, você consumiria as ervas do campo. Então, essa daqui foi a maldição do homem. A maldição da mulher, sofrimento, luta, labuta para gerar filhos. E as emoções ali dependentes do homem. E o homem dominando sobre a mulher. Essa é a maldição, gente. E o homem, qual a maldição do homem? Toda a terra foi amaldiçoada. Toda a terra ia entrar também em processo de degradação, de morte, de defesa, espinhos, cardos, para dificultar ali, ó, a vida do ser humano. E com muito sofrimento, labuta, dor, dificuldade, ele iria lutar aí pela a sua sobrevivência. Tá vendo a diferença? A maldição do homem, a maldição da mulher, são maldições diferentes porque são de acordo com a função deles, que era para ser no início da criação. Cada um ia ter sua função, só que ia ser de forma natural, prazerosa, longe do pecado. Por isso que, gente, quando a gente vem pro Messias, se a gente entende essas coisas e a gente busca andar em temor ao Criador, a gente vai minimizando as consequências das maldições sobre as nossas vidas. O trabalho vai ficando mais leve,
O trabalho, tudo é consequência. O trabalho já não vai ser tão amaldiçoado assim, com tanto sofrimento, vai ser mais leve. Da mulher também, e assim vai. Quando a gente tem consciência sobre essas coisas, a gente consegue aí andar na nossa fé com mais discernimento. Não uma fé cega, supersticiosa, mas com entendimento, discernimento das coisas. Porque o Criador deu cérebro para nós por uma razão, para a gente praticar a nossa fé com inteligência. E não com superstições e essas coisas que são características de quem anda na cegueira, entendeu? Aqueles que têm identidade celestial, eles devem ter um entendimento mais elevado das coisas da Terra. Por quê? Porque eles meditam nas Escrituras. Por quê? Porque eles exercitam a massa cinzenta aqui do córtex pré-frontal, né? Como nós já vimos aí. Que a oração, a meditação, exercita, hipertrofia a massa cinzenta, responsável aqui, ó, pelo lóbulo frontal, que é a área do cérebro responsável que é pelo julgamento correto, pelas atitudes corretas. Quanto maior aqui, ó, é a massa cinzenta do lóbulo pré-frontal, quanto maior é o volume, maior é a intensidade aqui, ó, das sinapses, das atividades referentes ao quê? Discernimento, inteligência, boas decisões, julgamento correto. Vocês acham que isso é à toa? Não, é consequência de uma vida justa. De uma vida que busca ali, ó, busca a verdade do Pai. Entendeu, gente? Então, assim, quanto mais ignorância, mais longe do Criador. Quanto mais inteligência, domínio próprio, porque os instintos, os impulsos, as emoções reativas, está ligado com o sistema límbico, né? Como vocês vêm acompanhando aí os posts do canal. Agora, quanto mais domínio próprio, quanto mais discernimento, mais desenvolvido é o córtex pré-frontal aí, ó, a inteligência, ok? Então, quem medita muito nas escrituras, quem é totalmente dependente do Pai, a consequência é isso daí, gente, é maior inteligência, tá bom? Vamos pensar nisso daí. Quanto mais inteligente, mais próximo do Criador. Quanto menos inteligente, mais inconsequente, mais longe do Criador, tá? Essa é a lógica aí, ó, que a ciência confirma. Não escute mentiras, não seja influenciado pelo erro, tá? Vamos seguir a lógica da vida aí, que a própria ciência já confirmou para nós, tá bom, gente? Ok, 16, 17, 18. No próximo vídeo, a gente vai ver o 19, o 20 e o 21. Ok? Então tá, gente, vou finalizando por aqui. Meditem em Gênesis 3, leiam, releiam, para que vocês tenham consciência de que o mundo tá do jeito que tá. Não é por coisas exteriores, mas é por conta do pecado, da maldição do pecado que entrou no mundo aqui, ó, com a queda do homem e da mulher, pela influência do mal, tá? E desde então isso vem acontecendo em todas as gerações. Se a gente consegue entender isso, quanto mais cedo a gente entende isso, mais cedo a gente também consegue aí buscar o Criador de forma legítima. Ok? Reconhecendo o próprio mal que habita em nós e buscando salvação do Altíssimo e não dos nossos méritos, ok? Vivendo para o reino e não para esta vida, porque é isso que o Messias vem ensinar, tá? O reino do Messias não é deste mundo. Lembra que ele disse? Não é deste mundo. Se o reino do Messias fosse deste mundo, ele não teria passado pelo que ele passou aqui, ok? O reino dele é o que? É celestial, não vem com aparência exterior. Tá bom, gente? Vamos meditar nessas coisas aí. Uma ótima semana para vocês. Que o Pai abençoe e derrama do Espírito dele sobre todos vocês aí, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.